quem é Deus? Quem é Deus? Quem é Deus Pai? Quem é Deus Filho? Quem é Deus Espírito Santo? Deus Pai é aquele que nos criou. Deus, Ele se revela assim, como eu sou. Ou seja, Ele é o que é. E nós, na nossa limitação, nós vamos aprendendo aquilo que ainda para nós é mistério. Quando nós falamos que é mistério, é porque Ele é grande demais e nós somos pequenos demais. Mas nós vamos aprendendo. Quem sou? Quem é Deus? Deus é Pai, nosso Pai. Quem é Jesus? Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Redentor, é o nosso Salvador. Jesus é Deus. Deus é um. Deus é um. Nosso Deus, Ele é único, Ele é um só. Mas é em três pessoas. Três pessoas em um. Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Ele vem e Ele veio para nos resgatar. Veio pagar um preço altíssimo pela queda do homem. O homem rejeitou Deus e o homem estava condenado a viver uma vida sem Deus, longe de Deus, longe da graça de Deus. E quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? A gente começou, né? Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vossa amadíssima esposa, né? O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é o amor. O Espírito Santo é Deus. Ele é da mesma natureza do Pai, da mesma natureza do Filho. Ele é Deus. O Espírito Santo, ele nos revela Jesus. O Espírito Santo, ele vem nos mostrar e nos mover e nos potencializar, nos dar força para continuar. E é o que nós vamos ver aqui, um pouco sobre o que nós vamos ler. Mateus capítulo 14, de 22 a 36. O Espírito Santo é Deus. É o Senhor. É o Senhor e a Santíssima Trindade mora em nós mediante o batismo, né? É por isso que eu perguntei para vocês, se vocês se lembram, se vocês sabiam, se eram ou não eram batizados, né? Já que são batizados, isso imprime um caráter indelével, ou seja, depois que Deus te envolveu através do próprio sangue do Redentor, isso jamais tem como sair. Não tem, você pertença a Deus, você é de Deus. Ontem ainda falava para o Pablo isso, você é de Deus, somos de Deus. Por mais que a mentira venha beirar a nossa cabeça, venha falar ao nosso coração, falar ao contrário disso, não tem jeito. Primeiro que nós fomos feitos por Ele, fomos feitos por Ele, fomos feitos para Ele, somos dele, fomos salvos por Ele, depois que a gente falou não para Ele. Aí quando a gente vai ver Adão e Eva, a gente vai ver que o ser humano disse não a Deus. Então somos dele, rejeitamos Ele, fomos reconquistados pelo sangue do Redentor e agora somos movidos pelo Espírito Santo. Nos revela Jesus. E quem vê Jesus, Jesus vai nos ensinar, quem me vê, vê o Pai. Jamais ninguém viu a Deus. Pois é, mas Jesus vai dizer, quem me viu, viu o Pai. Por quê? Porque nós somos um. Que coisa maravilhosa. Então, que o Espírito Santo possa abrir o nosso coração e nos alertar ainda mais. Mateus 14, 22, 36 vai dizer assim: depois que a multidão comera e saciar, até saciar-se, como nós vimos ontem, na multiplicação, né? Na multiplicação
dos pães e dos peixes. Olha lá, depois que a multidão comera até saciar-se, quantas mil pessoas, a gente não sabe ao certo, né? A gente não sabe ao certo, mas são muitas. Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Tinha uma multidão seguindo Jesus. Depois que Jesus cuidou, depois que Jesus alimentou, Jesus que alimentou do pão, né? Do peixe, do pão, alimentou no Espírito, conduziu, iluminou. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. Repito, Jesus subiu ao monte para orar a sós. Se a gente não entender que precisamos de rezar, de orar, de entrar na presença de Deus, a gente não vai conseguir ir para frente. Jesus fez o que fez, trabalhou, fez os trabalhos, fez os milagres, fez os atendimentos e etc, etc. Depois ele se retirou. Ele foi orar. Se Deus faz isso, se Jesus faz isso, imagina nós. É necessário, assim como nós estamos respirando, fazer isso, estar na presença de Deus, orar. E você vai ver o porquê, porque aqui está escrito. Vou mostrar. Depois, a noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da madrugada, o que eu falei ontem das 3 horas da madrugada? Pelas 3 horas da madrugada, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Não é verdade que muitas vezes é às 3 horas da madrugada? Está aqui. 3 horas da madrugada. Não procurei nada, é a leitura de hoje, é o evangelho de hoje. Não estou trazendo nada intencional. Está aqui. É assim? Às 3 da madrugada, na escuridão, quando dá desespero, dá medo, Jesus, no momento certo, aparece, mas se você reparar um pouquinho antes, o que ele fazia? Orava, rezava. Então, pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Jesus pode andar sobre o mar. Jesus pode andar sobre o mar. Jesus pode fazer milagres. Jesus pode fazer tantas e tantas coisas. Porque só Ele é Deus. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. Não é assim? Tem hora que às 3 da manhã, ou seja, na noite escura da nossa vida, quando eu falo noite escura é porque quando a noite é cheia de problemas que vêm para cima de nós começamos a ver o que? Fantasmas. Tanto é que eles ficaram com medo. É um fantasma. E gritaram de medo. Tá vendo? O medo se apodera de nós. Então, aqui, primeiro, reza, ora, medita, entra na intimidade com Deus. É importante, é necessário. Por quê? Porque às 3 horas da manhã ela vai vir. Não é só 3 porque é 3, né? Não é 3 porque é 3, mas porque ela vem, né? O medo vem nos perseguir.
Então, se você não estiver preparado, você não vai reconhecer Deus, mas Deus vai estar ali. Você não vai reconhecer Deus, mas Deus está ali. E o problema é como é que nós vamos reconhecer Deus? Como é que nós vamos reconhecer? Se você não tiver ligado, você não reconhece, você não vê. Você vê, você fica apavorado de medo, e você não vê Deus. E o medo vai te apoderando de você, e o mal vai invadindo você. Por isso, orai e vigiai, orai e vigiai. Vigilância, orai, mesmo que seja a pior das tempestades. Fica assim, tá difícil? Senhor, eu creio em Ti, Senhor. Eu creio em Ti, Senhor. Eu creio em Ti, Senhor. Eu caminho, Senhor. Eu quero andar na fé, Senhor. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, coragem, sou eu. Não tenhais medo. Olha, gente, agora eu vou falar uma coisa para vocês. Está aqui. Quem que se levantou? Então Pedro lhe disse: Senhor, és tu? Manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Olha só. Pela fé, primeira coisa, primeiro ponto. Quem que viu que era Jesus? Quem que teve a iniciativa? Aqui está a beleza de Pedro, né? Pedro é aquele que vai à frente, é aquele que puxa, é aquele que toma iniciativa. Pedro, veja que Pedro aqui é o Papa. É ele que toma iniciativa, é ele que vai à frente. Mas mesmo assim, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. É por isso que nós precisamos de oração, precisamos do Espírito Santo, porque nós, apesar da sua posição, do seu cargo, apesar de você ser batizado, os perigos e os medos vão vir até você. Portanto, orai e vigiai, porque o problema pode vir te pegar e te arrastar. Olha lá. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Você reparou que quando ele ficou com medo, ele estava andando em cima da água. Quando ele ficou com medo e ele ficou com a fé fragilizada, ele começou a afundar. Mas aí, graças a Deus, ele disse: Senhor, salva-me. Tá vendo? Ele não disse: ei, salva eu aí, me salva aí. Ele não falou para qualquer um. Ele falou para Deus. Ele falou para a pessoa certa: Jesus, Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Como é que eu disse no começo? O que eu falei no comecinho? Quem é Deus Pai? Quem é Deus Filho? Né? Quem é Deus Espírito Santo? Né? O Criador, o Redentor, o Santificador, o amor, né? Verdadeiramente, Senhor, tu és. Gente, na hora que nós andamos na fé. E andar na fé é necessário orar, é necessário vigilância. Porque se o medo tomar conta de você, pelas escuridões da noite, ou seja, pelo mal que vai vir te visitar, você vai começar a afundar. E aí que está o problema. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus
e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de suas vestes. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Graças a Deus. Graças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que nós possamos ter fé. Fé. Porque depois do milagre dos pães, depois de andar sobre as águas, depois de acalmar as tempestades, chegaram em Genezaré e ainda levaram tantas e tantas pessoas enfermas. E todos aqueles que só de tocar na orla do manto de Jesus eram curados, seja lá do que fosse. Ou seja, nós precisamos de fé. Andar na fé. Para não afundar nos medos da nossa vida. No mal, se afundar no mal que quer te matar. Se nós queremos seguir adiante, porque o mar é Deus. O barco somos nós. O mar é Deus, o barco somos nós. E o vento que vai nos levar para frente é o Espírito Santo. E vai nos levar para lugares maravilhosos. Mas lembrando aquilo que a gente viu aqui, né? Vai ter vento contrário. Vai ter muita gente que vai querer te derrubar. Mas Jesus vai dizer que o nosso inimigo não é o irmão. O irmão pode até ser inimigo, né? Temporariamente, mas é aquilo que age no irmão. É o mal, é o maligno. Porque a carne do irmão já é decaída, o Satanás dispensa comentários e a influência do ambiente de outras pessoas também influenciam também. Então, ou a gente reza e a gente se prepara para enfrentar os malignos que vêm ao nosso encontro, senão a gente vai se afundar e a gente não vai conquistar coisas maravilhosas que foram preparadas para nós. O que fazer? Segue na fé, segue firme. E aqui eu encerro dizendo uma coisa: cuidado com os teus próprios pensamentos. Cuidado com as sugestões que vem falar dentro da sua cabeça. Cuidado. Porque o maligno age aí também para que você possa se afundar, né? Isso acontece com todos nós, né? Então vamos tomar cuidado. Fé, oração, vigilância, Deus. Aí sim você vai caminhar até sobre as águas, na ação do Espírito Santo. Amém, gente? Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, com a intercessão do glorioso São José, nossa Mãe Maria Santíssima. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Um ótimo dia para nós na fé, com a graça de Deus. Amém? Amém.